Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Roberto da Flávia. E eu sou a Flávia do Roberto. Nós participamos do movimento do Encontro de Casais com Cristo no Santuário de São Judas Tadeu. O Encontro de Casais com Cristo, o ECC, é um serviço da Igreja em favor da evangelização das famílias que procura construir o reino de Deus aqui e agora, a partir da família da comunidade paroquial. Esse movimento foi fundado em 1970 pelo padre Pastore e nós promovemos vários eventos, né? Retiros espirituais para os casais, temos também círculos de estudo bíblico e estudo também dos assuntos relacionados à vivência familiar. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do ECC, estamos aqui em São Judas à disposição. Olá, pessoal, eu sou a Fátima. Olá, pessoal, eu sou o Júnior. Nós somos da Pastoral da Família do Santuário São Judas Tadeu. Assim como o Roberto e a Flávia falaram um pouco do movimento do ECC, a gente vai falar para vocês um pouco do que é a Pastoral Familiar. A Pastoral Familiar, ela busca evangelizar as famílias. Oferecer instrumentos necessários para a formação e promoção da família. Ela busca também oferecer orientações à família para uma vivência familiar. Levar a todos a boa nova do sacramento do matrimônio. E através de todas essas ramificações que existem na Pastoral da Família, que o importante é vocês procurarem por nós e entender um pouco como funciona, ela também transforma a sociedade pela obra da evangelização humana e cristã. Então, para iniciar esse nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade desse ano, como sendo a 5ª campanha da fraternidade ecumênica. Vamos iniciar então invocando a Santíssima Trindade. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento, vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos ilumine nesse encontro, nesse momento de oração, para que aproveitemos bem esse encontro. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Agora nós faremos uma leitura bíblica, que é exatamente o tema utilizado para essa campanha da fraternidade. Leitura da carta de Efésios, capítulo 2, versículo 14. De fato, ele é a nossa paz. De 2 povos fez um só povo. Em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis assim, dos 2 povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus
em um só corpo, mediante a cruz na qual matou a inimizade. Veio anunciar a paz, paz para vós que estáveis longe e paz para os que estavam perto. É por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso ao Pai num só Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A campanha da fraternidade ecumênica este ano se inicia na quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro. O tema da campanha é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema é Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez unidade. Então, agora, no momento de reflexão sobre essa palavra e sobre os objetivos e como será desenvolvida a campanha da fraternidade esse ano, convidamos o nosso diretor espiritual, Padre Cláudio Weber, para então dar uma palavrinha para a gente. Bem-vindo, Padre Cláudio. Bem-vindo. Irmãos e irmãs, desejo-lhes a graça e a paz de Deus, o diálogo, a reconciliação e a paz. Que possamos construir pontes em vez de muros. Estou aqui para dizer-lhes uma palavra sobre a campanha da Fraternidade 2021. E começamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Nós temos aqui o cartaz da campanha da fraternidade. Vocês podem ver que é um cartaz que nos fala de comunhão. Encontramos aqui pessoas de diferentes vestes, pessoas de diferentes religiões pelas vestes, mas também de diferentes idades e diferentes condições sociais. Encontramos aqui um cadeirante, uma criança, pessoas adultas, pessoas jovens, que vivem em comunhão, que vivem em fraternidade. E fraternidade é o que nós precisamos ir construindo ao nosso redor. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele registra que Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Nos escritos de Paulo, nós encontramos 14 citações sobre a reconciliação que leva à paz. Foi Cristo quem nos reconciliou com Deus e com os irmãos. Toda a vida e a pregação de Jesus foi voltada ao amor a Deus e aos irmãos. No Templo de Jerusalém, o grande santuário dos judeus, havia um muro próximo à entrada que só podia ser ultrapassado pelos judeus, de forma alguma pelos pagãos. E Paulo se refere a este muro, provavelmente, quando ele diz: Cristo é a nossa paz. De dois povos fez unidade, derrubando o muro da inimizade que os separava. A fé em Cristo tornou-se ponte para que judeus e cristãos pudessem viver em comunhão. Nós, católicos, cultivamos a comunhão com Cristo, acolhendo a sua palavra, acolhendo a sua pessoa e participando da Eucaristia. Diz a esse respeito o Papa Bento XVI num documento publicado em 2007. Chama-se Mysterium Caritatis, e esse texto está no número 89, acessível a todos que queiram encontrá-lo. Diz assim: a união com Cristo é ao mesmo tempo união com todos os outros aos quais ele se entrega. Ele amou a todos e se entregou pela salvação de todos os homens.
oferecendo a vida na cruz. E referindo-se especificamente ao texto aos Efésios, que inspira esta campanha da fraternidade, Bento XVI afirma que a Eucaristia é um sacramento de comunhão entre irmãos e irmãs que aceitam reconciliar-se em Cristo, o qual fez de judeus e gentios um só povo, destruindo o muro de inimizade que os separava. Pela Eucaristia, Cristo reforça a comunhão entre os irmãos e, de modo particular, estimula os que estão em conflito a apressar a sua reconciliação, abrindo-se ao diálogo e ao compromisso em prol da justiça. A restauração da justiça, a reconciliação e o perdão são, sem dúvida alguma, condições para construir uma verdadeira paz. Esse é o belo texto que inspira a campanha da fraternidade deste ano, que nos leva a construir pontes para a unidade e a paz no mundo, em vez de muros que dividem e separam. Nós já tivemos o Muro de Berlim e muitos outros muros. Muros que foram derrubados. Temos um muro muito emblemático construído recentemente, o Muro de Trump, entre México e Estados Unidos. Mas também temos outros muros, os muros da violência, do racismo, da corrupção, das fake news, da mentira, tanto na vida particular como também na vida pública e política. Quanta mentira na política! Como o muro entre judeus e gregos, também esses precisam ser derrubados. Precisamos de pontes para ir ao encontro dos outros, para estender-lhes a mão, reconhecendo-os irmãos. Coleta da campanha da fraternidade será feita este ano, no dia 28 de março, domingo de Ramos, e essa é também a data do encerramento oficial da campanha da fraternidade, embora o tema deva continuar perpetuamente. Nós temos a absoluta necessidade de ir construindo fraternidade. Temos que estar sempre em campanha de fraternidade. Basta ver quanto Jesus falou do fato de podermos ser irmãos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus sempre acentua este amar-nos, este construir um mundo fraterno, solidário, um mundo de pessoas que possam viver em paz. Essa campanha deste ano é ecumênica e nós já encontramos oposição. Infelizmente, há alguns setores da própria Igreja Católica que ainda não compreendem devidamente o ecumenismo. No entanto, ele faz parte da missão da Igreja. E quem acentuou muito isto foi o Papa João Paulo II. Há um belo documento, Unum Sint, sejam todos um, e essa palavra ele acolheu do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Ecumenismo não é nada estranho à missão da Igreja. Ao contrário, faz parte. Temos que trabalhar também pela comunhão entre as igrejas. Por isso, convidamos todos a refletirem sobre isto. E todos os que têm alguma dificuldade com a ideia do ecumenismo, a que procurem ler aquele documento sobre a unidade de João Paulo II. Ecumenismo, ela é ecumênica porque ela é celebrada não apenas pela Igreja Católica este ano, mas celebrada em conjunto. E não é a primeira vez, é a quinta ou sexta vez que ela é celebrada em conjunto com várias outras igrejas cristãs, igrejas irmãs. O Papa João Paulo II chama as igrejas cristãs de igrejas irmãs.
uma ponte que as aproxima umas das outras. O CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, é uma dessas pontes que faz esse papel de aproximação e de diálogo. A Igreja Católica participa desse conselho. E é importante lembrar que todas elas celebrarão a campanha da fraternidade. As igrejas, membros do CONIC, deste conselho, celebrarão a campanha da fraternidade, podendo haver algumas atividades em conjunto, mas a maioria das atividades serão celebradas por cada igreja. Alguns dos abundantes subsídios que foram elaborados, e vejam aqui quantos subsídios nós temos que foram elaborados para a preparação desta campanha da fraternidade, para a celebração, subsídios que podem ser usados. Por exemplo, as famílias vão usar este caderno, este livrinho, para a realização de 5 encontros. Neste livrinho vocês encontram também a Via Sacra. E isto aqui foi elaborado pela Igreja Católica, isto é, especificamente católico. Assim também outros 8 destes subsídios que vocês encontram aqui foram elaborados pela Igreja Católica. Apenas 3, o texto base, os círculos bíblicos e o livreto, um livreto parecido com este, para os jovens foram elaborados pelo CONIC, portanto com a participação das igrejas evangélicas. Mas a gente pode duvidar, sobretudo, do texto base, pôr em dúvida algumas ideias, alguns pensamentos. Não precisamos aceitar tudo, sobretudo quando vem de outras igrejas e tem alguma influência ideológica. Mas, basicamente, o texto base, ele é muito bem feito, sobretudo na parte do julgar, na parte da reflexão sobre o texto dos discípulos de Emaús, porque este é um texto de diálogo de Jesus com os discípulos, e o texto da carta aos Efésios. Eu recomendo vivamente a leitura desta segunda parte deste documento, porque é muito bem feito. E também há sugestões de ação voltadas para a atividade ecumênica. Mas podemos também realizar muitas ações dentro das nossas próprias igrejas. Na paróquia nós divulgaremos esses textos, especialmente o livreto da Via Sacra, da Vigília Eucarística, o Retiro Quaresmal e as reflexões para as famílias. E esses textos estarão disponíveis na loja do santuário a um preço muito módicos. São todos textos elaborados pela nossa Igreja Católica, todos os católicos podem usá-los tranquilamente, como podem usar também os outros, os círculos bíblicos e o livro sobre, ou para os jovens, melhor dizendo, podem usar também tranquilamente, mesmo que tenha sido elaborado pelo CONIC. E a campanha vivida no espírito da Quaresma, nesse espírito de oração, esmola, e a palavra esmola significa, de fato, aproximação do outro, a fraternidade, construir fraternidade, mas o jejum é excelente oportunidade para atuar em favor de um mundo solidário e justo, sempre em busca da reconciliação e da paz, a partir da prática de Jesus e da sua palavra. Ele, Cristo, é nossa paz, fez unidade do que estava dividido. Graças a Deus. Paz para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Muito obrigada, Padre Cláudio, por suas palavras. É sempre uma bênção ouvi-lo.
trazer para nós essa bagagem que o senhor tem dentro de si, é sempre muito enriquecedor. Muito obrigada por sua presença nessa nossa abertura aqui da campanha da fraternidade. E eu convido a todos vocês a rezarem conosco a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão da diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Amém. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos e convidamos, sim, todos a participar dos encontros, desses 5 encontros que vão acontecer, e nós postaremos as datas direitinho para vocês poderem acompanhar. Será um prazer estar com vocês novamente. Obrigada, pessoal. E estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participem, pessoal. Será um prazer. Estamos esperando vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Até o próximo encontro.